Por que esses dois meninos namoram tanto, hein, gente? Não para de namorar um Sei, minuto. professor. Eu já perguntei pra eles, mas eles não respondem. Ó, Deu vontade de comer. você tá vendo? O ilho que desemboca dentro do seco, ele se projeta para dentro desse seco, tá vendo? Formando uma projeção. Essa projeção é chamada de papila ileal. Isso. E observa que aqui tem um orifício, Oxe, né? que é o ósteo ileal. Então, o alimento do ilho cai dentro do seco através do ósteo ileal, que é formado, se abre nessa elevação da mucosa chamada de papila ileal. O seco ele é constituído de um colo, que é a porção que se prende no colo, de um corpo e um ápice. E esse seco está preso a uma prega de peritônio chamada de mesosseco. A borda livre desse mesosseco é chamada de prega ilho-secal, que caracteriza a transição entre jejum e ilho é ao limite dessa prega ilho-secal. Certo, Marisa Montes? Vamos copiar, mas depois tudo vai. Não, deixa eu falar logo que eu já estou com a mão na massa. O estreitamento do seco aqui, veja que tem uma dilatação. Aqui, neste aqui é o ponto do seco para o Colo. colo. Essa abertura aqui dentro é chamada de ósteo secocólico. Secocólico. Então, o que é o ósteo secocólico? É a passagem do seco para o Colo. cólon ascendente. Lembra do trajeto? O cólon ascendente nos ruminantes, já que vocês estão gravando aí, depois pode repartir com todo mundo, já fica mais fácil. O colo ascendente nos ruminantes, ele possui um segmento inicial bastante dilatado, chamado de alça proximal do cólon ascendente. E, Infernos, tanta coisa. posteriormente, esse cólon, essa alça proximal vai se tornar espiralada. Ó. Então, esse espiral tem dois sentidos. Tem um sentido que vai espiralando mais para o centro, para dentro. Então, essa é flexuras espirais centrípedas. São as flexuras centrípedas. Elas vão ao centro. Eu posso seguir para vocês ó, direitinho? Seguindo aqui, ó. Vai. Quando chega aqui, ó, ela volta no sentido oposto. Então, esse ponto aqui que o tio está separando é a flexura central da alça espiral do colo ascendente. Significa dizer que tudo isso aqui é a alça espiral. Anteriormente, alça proximal. E essa é a alça espiral. Então tem as flexuras centrípetas para dentro, flexura central da alça espiral do colo ascendente e as flexuras centrífugas para fora. Então, se você agora vamos seguir as centrífugas, ó. Estou seguindo as centrífugas aqui, ó, aqui embaixo. Aqui, veja que a flexura centrífugas, ela agora se desliga da alça espiral e se prende no mesentério abaixo do jejum. Marisa Montes. Então, essa parte livre é a alça distal do cólon ascendente. Repetindo, alça proximal, alça espiral e alça distal. Seguindo a alça distal. Oh, você esqueceu Das flexuras? Não, mas eu já falei, eu estou falando num contexto geral aqui, ó. Então vem na alça, seguindo a alça distal. Seguindo a alça distal, seguindo a alça distal, seguindo a alça distal. Aí ela vai penetrar aqui dentro. É complicado isso, não é? que eu É porque é muita coisa. Não, não precisa não. É ruim de achar, né, gente? Não é complicado de entender, não.
É complicado, né? Porque na prática você bota pra lascar. Mas é na prática mesmo que a gente vai ter que se virar. Ó, vou repetir, ó. Se você tiver de achar a alça distal, procura o jejum. Logo abaixo do jejum eu vou ter a alça distal. Cuidado para não confundir com a cadeia do linfonodo do lado oposto. São os linfonodos mesentéricos. Certo, linda? De um lado eu tenho linfonodos mesentéricos, do lado oposto eu tenho a alça distal do cólon ascendente. Aí, se você seguir, você vai observar o seguinte, olha aqui, que coisa linda, ó. Do lado direito, onde está localizado, ela se manifesta para o lado esquerdo, contornando um vaso sanguíneo calibroso. Então, essa projeção do lado direito para o lado esquerdo é o cólon transverso. Isso aqui é o cólon transverso. Tá certo? Quando ela se desprende do mesentério, logo ela se transfere para o lado oposto, que é o lado esquerdo. Então, o colo transverso é só esse segmento aqui. Qual é a referência que eu tenho? É essa artéria calibrosa aqui, ó, que é a artéria mesentérica cranial. Toda vez que você for identificar o colo transverso, sempre está associado com esse vaso sanguíneo aqui. Então, é pequeno segmento de um lado para o outro. Por isso que é chamado de transverso. Vem do lado direito para o lado esquerdo. E passou para o lado esquerdo, a partir daí você vai ter os outros colos. Colo descendente, colo sigmoide e reto. Se eu mostrar nessa peça aqui, dá para ver bem. Ó. Vamos observar. O colo transverso, tá vendo? Aqui está a artéria, o vaso sanguíneo aqui, ó, que vai sustentar tudo isso. Então, esse contorno aqui é o colo transverso. Quando você observa a sequência aqui, ó, colo descendente. Colo transverso, colo descendente. Cavidade pelvina, sim ou não? Sim. Dentro da cavidade pelvina eu vou ter o reto, que é a dilatação, a porção mais dilatada do intestino grosso. E entre o colo descendente e o colo transverso, nessa região aqui, eu vou ter o colo sigmoide. Por que sigmoide? Porque faz uma flexura. É chamada de flexura sigmoide. Então, esse colo sigmoide vai ser antecedente ao reto e posterior ao colo descendente. Pegar o colo descendente logo depois da artéria, aqui, ó. Pegar o colo sigmoide nessa posição média, a nível do promontório sacral, e o reto dentro da cavidade pelvina. O reto é a porção mais dilatada. E o alimento vai sair pelo ânus, pelo anel. Então vamos raciocinar aqui junto com o tio. Prega de peritônio, vai ficar fácil de vocês entenderem. Abomaso, ou estômago, curvatura maior, aumento maior. Curvatura menor, aumento menor. Quero procurar o duodeno, procura abomaso. Então o duodeno, sequência inicial. Porção cranial do duodeno, flexura cranial, porção descendente, ó, realmente em sentido ventral, flexura caudal, porção ascendente, ó, flexura do duodeno jejunal, aí tem jejum, toda a porção flexuosa. Se eu quiser procurar o ilho, eu procuro quem? Seco. Aí eu observo o ilho, ó, tem um jejum, aí eu vou ter o mesoseco, a borda desse mesoseco é chamada de prega iliocecal, caracterizando a transição entre o jejum e ilho. O ilho é exatamente isso. O ilho desemboca onde? Dentro do seco. E a abertura do ilho no seco é chamada de quê? Papila ileal. Então, eu vou ter aqui, ó, o seco, novamente, ó, o íleo, a papila ileal e o ósteo ileal. Então, aqui eu vou ter digestão, vou ter absorção de água, a formação do bolo fecal, e esse bolo fecal, então, vai passar do seco para o colo através do ósteo secocólico. Aí vem alça proximal do colo ascendente, alça espiral do colo ascendente, flexuras centrípetas,
flexura central da alça espiral, depois flexuras centrífugas. Quer encontrar a alça distal, procuro quem? Jejunum. Tem aqui, ó, a alça distal do cólon ascendente. Quero procurar o colo transverso, vou procurar aquela artéria lá, cabulosa. Então isso aqui é o colo transverso. Depois aquela sequência que eu acabei de falar. Quero procurar o íleo, eu procuro o seco, né? Isso já vai repetir? Já. Não tem mais. Centrípeta e centrífuga. Então, aí, muito bem, como é que você vai falar? Você chega você chega no seco, aí você vai ver que tem um estreitamento entre ele e o alça proximal. Bisturi. Alça proximal, aí você vai ver que essa alça proximal ela começa a se espiralar. Veja, ó, ela aqui é uma flexura centrípeda, outra flexura centrípeda, outra flexura centrípeda, outra, aí chegou na central, retornando, em flexura centrífuga, outra flexura centrífuga. Isso, aí vai se livrar, tá vendo? Quando ele sai da alça espiral, aí é a alça distal. Essa alça distal vai emergir aqui, como colo transverso, e depois segue com o mesmo trajeto. Vamos prestar atenção. Se eu estiver falando de jejum, a membrana prega de peritônio é chamada de mesentérico. Se